falar um pouco sobre projeto. O que vocês entendem por projeto? O que é um projeto? Para que vai ser usado? O que vai ser usado, né? Na verdade, o projeto está relacionado com... eu vou utilizar uma série de recursos para atender o meu objetivo. Qual é o objetivo do meu carro? É um carro de rua? É um carro de arrancada? É um carro de circuito? É um carro 4x4? Para isso, eu vou ter que selecionar algumas peças para suportar aquela necessidade. Então, quando a gente fala de projeto, envolve uma série de itens, inclusive a eletrônica. Só que a gente não pode falar isoladamente, quando se fala de projeto, somente da eletrônica. Nós temos que falar do todo. E o que seria esse todo? Então vamos entender um pouquinho mais. Tá? Então, orientações de projeto. Primeiro, pessoal, a gente tem que definir o que é o foco do projeto. Qual é o objetivo? É muito comum, qual é a primeira... Quando se fala de um carro de rua, o que o cliente quer? Ele chega pedindo um carro de 500 cavalos, que faça 20 km por litro, que dê pau em todo mundo e que ele gaste R$1.000, né? Ele não precisa de um preparador, ele precisa de um mágico. Nem o mágico consegue resolver o problema dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Qual é o objetivo do carro? Se eu tiver um carro excelente de rua, eu vou ter um péssimo carro de arrancada. Se eu tiver um carro excelente de arrancada, vai ser um péssimo carro de rua, porque os projetos divergem. Vocês conseguem entender isso? São coisas completamente diferentes. Então, pessoal, o objetivo ele tem que estar bem definido. Por quê? Se o objetivo que o cliente quer não está definido, o projeto não fica definido. Se o projeto não está definido, eu não consigo aplicar os produtos corretos. Por exemplo, um cliente quer um carro de rua e ele quer, como foi dado o exemplo aqui, ele quer entregar para a esposa o carro para ela ir no supermercado, para ela sair com o carro. Ele vai poder utilizar um comando com muito overlap? Impossível. O carro não vai ter marcha lenta, o carro não vai ter baixa, ele não vai ter vácuo. Então esse carro não é um projeto para entregar para o carro para a esposa. Ele não é um carro de rua, certo? Então, o que vocês têm que entender é que o projeto e o conjunto das peças, o cabeçote, comando de válvulas, né, a turbina e o próprio motor, ou a própria aplicação, transmissão, ela é específica para uma determinada aplicação. Assim como se a gente pega, por exemplo, um carro 4x4, eu tenho que ter um projeto que vá atender, mas eu preciso de torque para aquela necessidade. Então eu tenho que adequar o meu projeto de turbina, de comando, de cabeçote para ter torque para um carro 4x4, por exemplo. Certo? Então, se eu vou, dependendo do projeto que eu vou executar, é muito importante saber o objetivo. Uma coisa que é muito importante também, pessoal, a gente tem que ser realista e buscar um projeto seguro. É muito comum se escolher um carro simples, né? E aí, quando eu escolho um carro simples, um projeto que é bem comum no Brasil, Gol 1000. Os eixos são assim e as homocinéticas são assim, né? O câmbio é de papel. Então, ou seja, se eu vou dimensionar o projeto pela transmissão que eu tenho, eu vou ter um carro de 100 cavalos. Mas eu quero ter 500 cavalos. O que eu tenho que modificar? A transmissão. Então, a primeira coisa que eu tenho que focar no meu projeto, para que ele seja seguro, é transmissão, embreagem, eixo, homocinética. O conjunto vai suportar o motor que eu vou colocar, certo? Eu vou fazer lá um 4x4, vou fazer um Jeep Willys. Se ele tiver o eixo adequado, ele vai suportar o torque do motor. Se eu botar um motor com muito torque, ele não vai suportar o eixo. Eu vou ter que trocar lá o Dana 44 por um Dana 60, por exemplo, para poder suportar os torques. E assim por diante. Para qualquer projeto é assim. Se eu boto o pneu 40 polegadas, ele vai ter que ter um eixo para suportar as 40 polegadas com um motor de 80 kg de torque, por exemplo. Então, eu tenho que adequar muito o meu projeto à minha necessidade. Ok? Então, só que a gente tem que ser realista. Não adianta eu ter um carro, que eu vou fazer um carro de rua, que vai ter 300 cavalos e a minha turbina é para 1000. Vocês conseguem entender isso? Outra coisa muito importante, tá, pessoal?
planeje o seu projeto. E o que é planejar o seu projeto? Tudo que eu conseguir pensar antes, tudo que eu conseguir observar antes do acontecido, eu vou ganhar com tempo e dinheiro. Então, o planejamento do meu projeto, por exemplo, qual vai ser a aplicação? Se eu sei o foco, sei o objetivo, eu vou buscar um projeto seguro e eu planejo tudo dentro do possível, eu vou diminuir a possibilidade de gastar o meu dinheiro ou do meu cliente desnecessariamente. Vocês conseguem compreender isso? Aonde eu tenho um projeto errado, eu vou gastar o dinheiro inadequadamente. E isso é muito importante, porque muitas vezes se gasta energia na coisa errada, né? Ou seja, se bota uma turbina de 1000 cavalos, o projeto é para 300 e a transmissão suporta 100. Consegue entender que o ciclo não fecha? Uma outra coisa muito importante, tá, pessoal? É muito comum projetos faraônicos, né? Na verdade, às vezes não é uma oficina, é a galeria dos sonhos. Por quê? Porque é um projeto que demora 5 anos. Então, por quê? Porque não tem cronograma. Muda o projeto no decorrer do andamento. Então, se eu tenho um objetivo, se ele é seguro, se eu planejei, eu posso executar um cronograma, dividindo as etapas de execução por data, com início, meio e fim. Ou seja, eu pretendo planejei meu projeto, eu pretendo iniciar ele início de 2015 e vou concluir no primeiro semestre de 2015, no mês 6 de 2015. Para isso eu tenho um cronograma de execução. Eu preciso fazer essa etapa, depois essa etapa, essa etapa, essa etapa. Então, quando o cliente está ciente disso e o preparador também está ciente desse cronograma, fica muito mais fácil de executar um trabalho simples. Quando a gente fala de projetos complexos, são 6 meses, mas eu posso pegar um carro de rua e o que é o ideal? Pegar o carro na segunda e liberar o carro na sexta. Para isso eu tenho que ter um cronograma também, desde que tudo isso aqui esteja alinhado. Está claro isso para todos? Isso parece ser óbvio, mas pouca gente segue essas orientações. Se a pessoa ou o preparador seguisse mais esse tipo de orientação, a gente teria menos problemas entre cliente e preparador na execução desse processo. Ok? Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Chega o cliente, vocês gostam de Opala, aí chega um cliente que ele quer montar uma Opala. O sonho de vocês é montar uma Opala TT, certo? O cliente tem condições financeiras, só que ele quer uma Opala para a rua. O que vocês vão montar? Uma Opala TT. Né? Ou seja, o cliente atende a necessidade dele, um projeto de, sei lá, uma Opala com 60, 70 kg de torque, vai ter 500 cavalos nas rodas, só que vocês querem montar um para ele com 1000. Porque não é para ele, é para vocês. O sonho de vocês era ter uma Opala TT com 1000 cavalos. Então assim, uma coisa muito importante, execute o projeto para o cliente, não para vocês. Acerte o carro do cliente de vocês para o cliente de vocês e não para vocês. Aprendam isso, a contentar e atender a necessidade do cliente e não atender a necessidade de vocês. Isso é um grande diferencial, porque o cliente vai perceber que ele está sendo atendido em relação à sua necessidade.